Olá, meus queridos alunos da turma de Direito Civil, Direito das Obrigações. Espero que todos estejam bem. E nós estamos passando por aqui hoje para trazer nesse vídeo um rápido resumo de todo o conteúdo que foi abordado durante esse primeiro bimestre sobre a parte do direito das obrigações que os senhores tiveram contato. Obviamente que, como eu disse no início, é um resumo, portanto, isso não dispensa que os senhores leiam os materiais que são disponibilizados no AVA, leiam as bibliografias que são indicadas também para os senhores seguirem, que inclusive podem ser consultadas virtualmente, e que assistam, porventura, às aulas que ficaram gravadas no ambiente AVA, que foram as aulas que nós fizemos nesse período aí da pandemia, ok? Então, esse resumo é apenas para trazer aí uma rápida lembrança, uma rápida nuance aí do que nós falamos durante esse primeiro bimestre, ok? Bom, como os senhores já vinham estudando, os senhores estudaram a parte geral do Código Civil, que foi da parte das pessoas e bens, atos e fatos, ou negócio jurídico, como alguns denominam, e os senhores entenderam, então, que é necessário que essa parte geral seja relembrada também para que os senhores possam dominar bem os assuntos da parte especial. E dentre os assuntos da parte especial que tem muito destaque é o direito das obrigações, porque o direito das obrigações ele é fundamental para todos os demais ramos do direito, principalmente para o ramo do direito contratual. Quando os senhores estudarem contratos, os senhores vão perceber que o contrato nada mais é do que um conjunto de obrigações entre duas ou mais pessoas. Então, se eu sei bem o que é uma obrigação, como ela funciona, quais são os seus efeitos, quais são as suas características, obviamente que na hora de eu aplicar isso na teoria contratual, eu terei mais chance de acerto, mais chance de conhecimento, ok? Então, por favor, não deixe de estudar o material já ministrado e também não deixe de estudar, de rever as aulas que nós já postamos aqui para os senhores. Obrigação. O que é obrigação? Obrigação é um vínculo jurídico. Esse vínculo jurídico ele tem alguns elementos. Quais são os elementos? Elementos subjetivos e elementos objetivos. Os elementos subjetivos consistem nas pessoas que formam a obrigação, que é nada mais do que o credor e o devedor. Quando eu falo de credor e devedor, nós temos que ter sempre a ideia do seguinte, que essas figuras podem mudar de lado conforme a ótica que eu estou olhando a obrigação. Então, por exemplo, José encomendou um quadro para João. João é um artista plástico, vai fazer um quadro para entregar a José, ou seja, uma obrigação de fazer. No momento que José encomenda o quadro para João, João passa a ser devedor do quadro e José o credor do quadro. João cobrou de José 5 mil reais para fazer o quadro. Se eu olhar a ótica da obrigação pelo lado de João, João será o credor dos 5 mil reais e José o devedor do preço 5 mil reais. Ou seja, as figuras de devedor e credor vão alterar-se de acordo com a ótica de quem está olhando a obrigação. Ok? Então, elementos subjetivos. Elementos objetivos. Eu tenho os elementos da prestação e do objeto. Então, eu tenho duas formas de prestação. Eu tenho prestações positivas e prestações negativas. Nas prestações positivas, eu tenho as obrigações de dar e de fazer. E na prestação negativa, eu tenho a obrigação de não fazer. Ok? Então, importante ter essa lembrança desses conceitos que os senhores aprenderam em aula. Na prestação positiva de dar, eu vou ter dar coisa certa e dar coisa incerta, e também de restituir. E na prestação de fazer, eu vou ter a obrigação de fazer geral, que é aquela que contratei, por exemplo, um pintor para fazer a pintura da minha casa. E a obrigação personalíssima, ou intuito personae, que é a mesma coisa que personalíssima, que é quando eu tenho uma obrigação de fazer baseada nas características especiais, nas capacidades especiais do devedor. Então, contratei um pintor,
famoso de quadros para entregar um quadro para mim, um escultor famoso, ou seja, essa é uma obrigação positiva de fazer e ela tem o caráter personalíssimo ou intuito personae, ok? E nas obrigações negativas, ou seja, na prestação negativa, eu vou ter a obrigação de não fazer, cujo objeto será o quê? A abstenção de uma prática, certo? O objeto é o bem da vida que eu estou buscando. Então, por exemplo, uma obrigação de dar coisa certa, eu tenho lá uma obrigação de dar coisa certa, de entregar 30 sacas de laranja Bahia para o meu credor. Ou seja, uma prestação positiva de dar coisa certa, porque está definida pelo gênero, pela espécie, pela quantidade. Ou seja, qual é a coisa certa? O objeto certo, as 30 sacas de laranja Bahia, ok? E eu posso ter a obrigação de dar coisa incerta, cuja prestação é positiva, e eu vou definir somente o gênero e a quantidade, sendo que a espécie poderá variar e caberá a escolha via de regra a quem? Ao devedor. Então, por exemplo, João deve a José 20 sacas de laranja. Só que qual laranja? Laranja pera, laranja lima, laranja Bahia, enfim. Eu tenho a quantidade, que são 20 sacas, e o gênero, que é laranja. Mas eu não tenho a espécie. Quem vai escolher a espécie na hora de entregar as laranjas, pela regra da lei, é o devedor, ou seja, João, que deve a José. Porém, essa escolha pode ser transferida a José, que é o credor, se o contrato assim dispuser. Tranquilo? Então, obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Obrigação de fazer é aquela que eu tenho por objetivo a realização de uma coisa. Então, contrato uma pessoa para consertar o meu telhado, contrato alguém para fazer um encanamento, contrato alguém para construir uma casa, contrato alguém para pintar uma casa, ou seja, uma obrigação de fazer algo, ou seja, muito embora, às vezes, as obrigações possam até estar juntas, né? Vamos imaginar que eu contrato o pintor e digo, olha, você vai pintar a casa e vai dar as tintas para pintar a casa. Ou seja, eu tenho duas prestações positivas. Eu tenho uma prestação positiva de fazer, que é elaborar a pintura, e tenho uma prestação positiva de dar, que ele vai dar a tinta também. Ou seja, as obrigações podem ser aí, nesse caso, serão o quê? Até cumulativas. Eu tenho uma e outra. Beleza? Tranquilo? E a obrigação de não fazer, que é aquela que o devedor deve se abster do fato, que ele não deve praticar alguma coisa que está prevista para que ele não faça. Por exemplo, alugo meu imóvel para Tício e Tício não deverá modificar as instalações físicas do imóvel sem minha autorização. Se ele mudar alguma coisa sem minha autorização, ele ficará inadimplente, ou seja, ele fez o que ele não deveria ter feito. Tício cumprirá a obrigação junto a mim se ele entregar, restituir o imóvel nas minhas mãos, sem alterações, conforme contratado no início da obrigação, ok? As três obrigações bases que nós vamos sempre ter é dar, fazer e não fazer. E ali existe toda aquela teoria que os senhores estudaram juntamente comigo, quando o devedor perde a coisa, por culpa sua ou sem culpa sua, quando que se resolve a obrigação, quando que não se resolve a obrigação, quando que ele responde por perdas e danos. Importante relembrar isso que está do artigo 233 até mais ou menos o artigo 246 do Código Civil, que fala sobre essas questões. Na obrigação de dar, de restituir, quando o devedor perde por culpa, ele ainda, além de restituir pelo preço da coisa, ele tem que pagar perdas e danos. Se ele perdeu sem culpa, lá no artigo 393, que fala do caso fortuito e força maior, desde que ele não tenha se responsabilizado por isso, enfim, toda essa teoria tem que ser relembrada e os senhores têm que prestar muita atenção, que mesmo que não tenha havido culpa do devedor, se ele se obrigou a restituir a coisa ou a entregar a coisa, ele deve responder, às vezes até por perdas e danos, ok? Então, prestar atenção nessas regrinhas, ler os artigos com calma e logo os senhores vão relembrar tudo isso. Nas obrigações de fazer a mesma coisa, e aí nós vamos para as classificações diversas, que são várias classificações que nós falamos também no decorrer das nossas aulas, lembrando que essas classificações que nós abordamos não são
unânimes, não são as únicas, não esgotamos todas as classificações, porque você tem vários livros de doutrina. Então, você tem lá o Flávio Tartucci, o Pablo Stolz Gagliano, o Carlos Roberto Gonçalves, Maria Helena Diniz, Caio Mário, vários, Álvaro Vilaça. Então, vários doutrinadores vão combinar algumas classificações, vão falar sobre as mesmas, que são as principais, e alguns vão trazer outras modalidades, ou vão trazer aquela mesma modalidade com nome diferente. Por exemplo, obrigações divisíveis e indivisíveis. Alguns doutrinadores chamam de obrigações fracionárias, obrigações solidárias e não solidárias. São as obrigações chamadas de obrigações de solidariedade por alguns. Então, existem aí algumas pequenas mudanças de terminologia, mas que os senhores, estudando, vão conseguir entender quais são essas diferenças. Temos as obrigações alternativas, que não se confundem com as obrigações de dar coisa incerta, aonde o devedor também tem o direito de escolha, salvo se o contrato dispuser ao contrário. Então, e variam de prestação, podem variar de prestação. Então, João deverá entregar a José um carro ou a quantia de 30 mil reais, ou seja, está na escolha de João entregar o carro ou a quantia de 30 mil reais. Veja que eu estou até mudando o objeto. Poderia dizer o seguinte: João deverá entregar a José um carro ou fazer a reforma da sua fazenda, ou seja, mudei a prestação. Eu posso alternar entre uma prestação de dar coisa certa e uma prestação de fazer. É diferente da obrigação de dar coisa incerta, que eu tenho a mesma prestação, que é de dar, e o mesmo objeto, só que a espécie do objeto é que muda, ok? Caso das laranjas. Tem as obrigações facultativas, que não estão no Código Civil, mas que nós trabalhamos em sala de aula esse conceito, que a faculdade é exclusiva do devedor e ele faz se ele quiser. Então, se a coisa se perder, João deve entregar um carro ou uma moto para Alfredo. Porém, se o carro se perder, não quer dizer que o João será obrigado a entregar a moto, ou seja, é faculdade dele, é diferente, a escolha vai pertencer a ele. É uma obrigação de substituição. Ele deverá entregar o carro ou substituir por uma moto. Porém, nesse caso, a escolha é exclusiva de João se ele vai entregar um ou outro. E se uma obrigação se perder, vamos supor que o carro pegue fogo, ele não estará obrigado a entregar a moto. Obviamente que se o Alfredo pagou pelo carro, ele deverá devolver o dinheiro, mas não poderá exigir a moto, ok? Obrigações divisíveis. O que eu levo em conta nas obrigações divisíveis? Outra modalidade, o objeto da obrigação, e não o número de participantes. Muito embora também o número de participantes pode interferir em algum momento, mas na obrigação divisível, o que eu levo em consideração é o objeto, divisíveis e indivisíveis. Obrigações divisíveis é aquelas que têm por objeto algo que eu posso fracionar e que não trará alteração na estrutura, na essência, na qualidade do objeto, ok? Por exemplo, um pacote de arroz. Um pacote de arroz de 1 quilo, eu posso dividi-lo em 2 pacotes de meio quilo. Ou seja, o arroz vai continuar sendo o mesmo arroz, não vai ter alteração na sua essência. Tranquilo? Obrigação indivisível. Vou ter que entregar um cavalo para a pessoa. Ou seja, eu não posso dividir o cavalo, na verdade. Vou entregar o cavalo, vou entregar um touro, vou entregar um carro. São bens indivisíveis, ok? Então, cuidado com essas classificações. Obrigações solidárias. Aí eu já tenho em conta não mais o objeto, mas sim o número de participantes. Na obrigação solidária eu tenho lá a solidariedade ativa, quando são vários credores, e a solidariedade passiva, quando são vários devedores de uma única coisa. E aí vem as regrinhas: se morrer um devedor, se morrer um credor, os seus herdeiros em algum momento vão concorrer na solidariedade, em outro momento não vão. Enfim, tem que observar essas regrinhas que estão lá a partir do artigo 264 do Código Civil Brasileiro. Falando sobre essas obrigações, temos obrigações também que a doutrina coloca condicionais, aquelas suscetíveis a uma condição resolutiva ou suspensiva. Darei um carro a Antônio se ele for aprovado no vestibular, ou seja, uma obrigação de dar coisa certa
condicionada, ou seja, uma condição suspensiva, se ele for aprovado no vestibular. Se ele não for aprovado, minha obrigação encerra-se ali, perde a eficácia, ok? Tem um contrato com Joana para entrega de marmitas. Então, todo mês, Joana me entrega marmitas, eu tenho um contrato, então eu tenho uma obrigação de dar a coisa certa, aonde, se a marmita perder a qualidade, eu encerro o contrato, cláusula resolutiva, ou seja, condição resolutiva. Tranquilo? Obrigações de trato diferido ou obrigações também de trato continuado. Qual que é a diferença de uma e de outra? Obrigação de trato diferido. Eu comprei um imóvel de Pedro no dia 10 de abril de 2020 e me comprometo a pagar o imóvel no dia 30 de maio de 2020 e receber o imóvel também no dia 30 de maio, ou seja, é uma obrigação de trato diferido. Obrigação continuada é aquela que eu tenho, por exemplo, como um aluguel. Celebrei um contrato de locação com Maria, onde eu pagarei durante 30 meses um aluguel de R$ 1.000 para Maria, ou seja, trato continuado, ok? Obrigações sujeita a termo. O que é termo? Termo é tempo. Muita gente acha que termo confunde termo com condição. No popular a gente usa a palavra termo, às vezes para definir os termos do negócio, tal, a gente traz a palavra termo como se fosse até cláusula, e na verdade, no direito, termo significa tempo. Então, obrigação com termo certo, obrigação que tem um tempo para começar e um tempo para acabar. A obrigação terá início no dia 5 de maio de 2020, ou seja, e terminará no dia 5 de junho de 2020, ou seja, eu tenho um mês de obrigação. O termo inicial, 5 de maio, termo final, 5 de junho, ok? Obrigações de garantia, obrigação do fiador, por exemplo, que está ligada a um contrato principal, e aí também é uma obrigação acessória, ou seja, é uma obrigação que se dá porque existe um contrato principal. Então, além de ser uma obrigação de garantia, dele garantir o pagamento dos aluguéis, ele também terá uma obrigação acessória, porque o contrato de locação é um contrato principal. Então, se eu anular o principal, aquela regra do direito, principal, anulando o principal, anula seu acessório, né? O acessório segue o principal. Se eu dei fim ao principal, o acessório também terá fim. Tranquilo? Então, essas são as principais classificações, não falamos todas e nem todas as nuances das obrigações no que tange as suas classificações. É importante vocês relembrarem aí dos estudos anteriores. Pagamento, falamos sobre o pagamento das obrigações. Pagamento começa a partir do artigo 304 do Código Civil Brasileiro. E aí nós temos lá duas figuras básicas no pagamento, o solvens e o accipiens. Solvens é aquele que deve pagar, accipiens é aquele que deve receber, que necessariamente não será o credor e o devedor. Lembrando que nós temos lá, para pagamento, a palavra interessado. Todo interessado em extinguir uma obrigação, ou seja, o pagamento é uma forma de extinção da obrigação, pode requerer, inclusive, dos meios conducentes, ou seja, dos meios indiretos, para efetivar o pagamento. Então, o interessado pode ser o devedor direto, é aquele que celebrou diretamente a obrigação. Então, João e José fizeram uma obrigação de empréstimo, João tem que pagar a José. Ele é o devedor direto, ou seja, ele é o solvens. João, que pegou o dinheiro emprestado, é o solvens, e José, que emprestou, é o accipiens. Muito bem. Vamos imaginar que eu fiz um contrato de locação. Eu sou o inquilino, meu pai é o meu fiador, e eu tenho lá a Maria como proprietária do imóvel, ou seja, quem é o devedor direto e o devedor e o credor? Eu sou o devedor direto, que eu sou o inquilino, a Maria é a credora, e o meu pai? Meu pai é o acessório, é o que vai ser acionado caso eu não pague a dívida. Digamos que eu fique devendo o aluguel. Meu pai não é o devedor principal, mas para evitar um problema maior, ele vai lá como terceiro interessado, ou seja, o terceiro interessado é aquele que tem um vínculo jurídico, ou aquele que a obrigação poderá recair sobre ele num determinado tempo, e paga o aluguel no meu lugar, certo? Esse terceiro interessado adquire o direito de subrogação, ou seja, se meu pai pagou o aluguel no meu nome, ele terá o direito de cobrar essa quantia que ele desembolsou em meu favor. Muito bem.
Nós temos lá, além do terceiro interessado, nós temos o terceiro não interessado, que aí é uma coisa meio engraçada, né? Como que uma pessoa não interessada pode pagar a dívida para outra, que é aquele que tem só um vínculo afetivo. Quando um pai, por exemplo, paga uma obrigação de um filho, mas aquela obrigação não ia recair sobre o pai. Esse caso, ele tem o direito de reembolso, mas ele tem que provar que ele fez de boa fé, aí tem todo um outro esquema aí. Quem pode receber as obrigações? É o accipiens, ou seja, o próprio credor ou o seu mandatário, como nós explicamos lá na última aula que tivemos antes do feriado, que é aquele indivíduo que tem um instrumento de procuração para receber em nome do credor, ou que se identifica como procurador do credor, mas não apresenta o instrumento. Nesse caso, para valer o pagamento, terá que ser ratificado esse pagamento pelo credor original. Temos o credor putativo. Lembra do credor putativo? O credor putativo é aquele que parece ser credor, mas não é credor. O exemplo que nós até trouxemos foi daquela senhora que pagava, daqueles dois senhores que pagavam aluguel numa imobiliária, e aí a imobiliária, o proprietário mudou, e eles continuaram pagando aluguel. Enfim, eles pagaram de boa fé, tiveram a obrigação reconhecida, porque acreditavam que a imobiliária ainda tinha poderes para receber aquele aluguel. De uma certa forma, era um credor putativo, porque o proprietário já havia mudado de empresa e, infelizmente, não comunicou os inquilinos. Então, essas questões. Falamos sobre os objetos da obrigação, né? O objeto do pagamento, que não é o dinheiro só, né? O objeto do pagamento é o objeto da obrigação, é a entrega da coisa, a feitura da coisa ou o pagamento até de um valor. Muito bem. Ninguém está obrigado a receber algo diferente daquilo que foi combinado, ainda que seja algo mais valioso. Então, contratei uma obrigação para receber um relógio de prata, o indivíduo fala, não, eu não tenho de prata, mas eu te dou de ouro. Não me interessa, de repente aquele relógio de ouro, mesmo sendo mais caro, eu não me interesso por ele, eu quero ter o de prata, porque o que de prata que vai trazer a resposta para a minha necessidade, ok? O pagamento também deve ser feito sempre com muita cautela, porque surge aquele ditado que nós falamos, quem paga mal, paga duas vezes, ok? E o direito não socorre aos que dormem. Então, quando você vai pagar, você tem que estar atento a quem você está pagando, como você está pagando e ter sempre a quitação, que é a comprovação do pagamento. Bom, meus amigos, esses seriam os principais tópicos do que nós tratamos nesse bimestre. Obviamente que nós tratamos isso com muito mais minúcias, com muito mais informações do que falamos aqui, e os senhores vão ter agora o trabalho de estudar tudo isso pelo material, pelos livros e também pelas aulas que nós já ministramos. Espero que todos tenham sucesso na prova e tenho certeza que o direito às obrigações será, na vida dos senhores, sempre muito importante, tanto na advocacia como nas suas vidas pessoais. Forte abraço a todos e até a próxima.